só agradecer poder estar aqui nesse mês que a gente comemora o mês, o Dia das Mulheres, né? Sim. E espero contribuir, então, um pouco com reflexões, com comentários. Perfeito. Tirando dúvidas. Sem dúvida. A gente conversava há pouco com o Dr. Luiz Fernando Pipino, da promotoria, segunda promotoria criminal, e uma das pautas que eles acabam enfrentando lá é justamente julgar esses elementos, essas pessoas envolvidas em situações de violência contra as mulheres. Aí chegou uma pergunta que não deu nem tempo de responder com ele. Então, eu vou fazer essa pergunta para a senhora. Que canais temos hoje disponíveis para denúncias, principalmente anônimas, em relação às violências domésticas e contra as mulheres especificamente, doutora? Exatamente. Então, acho que existe o Disque Denúncia específico de violência doméstica, é o 180. E ele funciona para Sorriso também? Funciona, 180, né? E existe também o 100, que é quando... Disque 100, no caso. Disque 100, que é quando tiver alguma denúncia contra direitos humanos. Então, contra crianças, né? Perfeito. Idosos. Então, ou o 180 para violência doméstica ou o Disque 100 para denúncias contra direitos humanos. Contra direitos humanos. E lembrando que a gente tem, né? também a polícia, né? O 190, que na verdade, acho que o canal mais rápido. para ser o mais rápido, né? Porque já vai cair na polícia militar da sua cidade, para que então eles já entrem em ação e atendam a ocorrência. Perfeito. Vou pedir para a senhora comentar da sua visão agora. A gente já até conversou sobre isso um pouco antes, mas muitas informações, infelizmente, notícias de crescimento dos índices de violência contra as mulheres, mais especificamente, além da questão da violência doméstica, que de alguma forma a senhora acaba tendo que lidar lá pela questão da vara da infância também, né? Que a senhora responde aqui em Sorriso. Percebe isso, de fato, esse aumento? E como é que a senhora vê isso? Motivações para isso, enfim, doutora? Bom, a questão da violência doméstica em si, ela vai especificamente para a segunda vara criminal, né? Onde a vítima acaba fazendo pedido de medidas protetivas, onde corre ação criminal caso ela decida representar. Perfeito. E algum desses casos acabam na vara de família. Quando a pessoa resolve divorciar, terminar a união estável, né? Sim. Porque muitas das vezes o casal se separa ali na medida protetiva, cada um volta para a cidade ou muda de residência e aquilo cessa. Eles não, do mesmo jeito que a relação começou informalmente, muitas das vezes até a relação termina informalmente. Então, nem todos os casos de separação são levadas até o fórum. Há separações que são feitas pelo Sejus, que são separações amigáveis, também não chegam na vara de família, né? Então, assim, a vara de família é um dos caminhos para que a mulher ou o homem, mas nós estamos falando especificamente de mulher, né? Para que a vara de família é um dos caminhos que a mulher tem para ou terminar, ou formalmente, né, através de um documento, terminar o relacionamento. É o caminho que ela pode pedir pensão para o filho que ela tem com o potencial agressor, né? E também questão de visitas, né? E eu tenho casos em que tanto o pai quanto a mãe entram querendo fixar visitas, né? E guarda, com medidas protetivas vigentes. Que teve violência envolvida, no tenho caso. visto Lamentavelmente, casos assim, né, doutora? Que poderia não ser assim. Exatamente, né? E a jurisprudência já pacificou no sentido de que quando há medidas protetivas em vigor, né? Quando a mãe fez pedido de medida protetiva contra o marido, ex-marido, a guarda fique com ela. Né, a guarda fique unilateralmente com ela. Não é possível, nesses casos, a fixação da guarda compartilhada. Porque como eles estão, através de ordem judicial, proibidos de manter contato, perfeito, isso acaba repercutindo, né, na vara de família, porque não tem como um casal que não pode manter contato por nenhum meio de comunicação ficar se falando com relação aos filhos, né? Então, essa guarda sai para a mãe, né? Muito raro a gente ver medida protetiva em favor do homem. Nós estamos falando aqui do que é o normal, né? Do que é o mais usual. Né? Então, essa mãe tem o direito de ter a guarda unilateral desse filho, né? Provisoriamente, enquanto se discute outras coisas.
E assim, eu vejo, já falei isso em outros meios de comunicação, que eu vejo o aumento da violência, seja contra a mulher, seja contra as crianças. Perfeito. Né? Porque eu acho que combinou um momento de crise financeira com um momento de incertezas, né? A gente tá todo mundo assim apreensivo com relação ao futuro do país, apreensivo com a situação econômica do país. A gente todo dia vê que tem empresas que fecham lojas ou fecham fábricas, transferem fábricas para outros países. A gente tem visto algumas empresas estão optando montar fábricas, indústrias no Paraguai, por exemplo, que é um país que tem uma política fiscal mais interessante. Então, a gente vê notícias que não colaboram muito, né? Vai ficando apreensivo, tá numa situação financeira difícil, porque as despesas vão aumentando ano a ano, o salário não acompanha. A gente tem essa questão do jogo, de jogo bets, né? Tem pessoal que acha que destruindo jogos, pessoas, né? Exatamente, destruindo né? pessoas. E aí entra algum vício, às vezes, ou vício em bets, ou vício no álcool. E aí isso acaba desestruturando a família, né? Infelizmente. E o resultado desemboca numa violência que é geralmente contra a parte mais fraca da casa, a mulher e os filhos, né, doutora? Exatamente. Então, às vezes é contra a mulher e às vezes é contra os filhos. E a gente tem visto um aumento, é interessante, né? A gente está em 2026, a gente está num ano que a gente vê essa questão da guerra agora no Oriente Médio. Ataques pontuais, assim, os ataques são certeiros, né? Na maioria das vezes, né? Específico para atingir aquele ponto. Quer dizer, as coisas vão aprimorando. A gente tem conhecimento sobre várias doenças agora. Tem a questão da bióloga brasileira, a Tatiana, a doutora Tatiana, acho que se não me engano é Sampaio, que está fazendo essa pesquisa para quem teve lesão de medula voltar a ter movimento. A gente está tão na frente em alguns assuntos, né? E a gente vê o aumento de crimes, seja sexuais, seja de violência física contra mulheres. Um retrocesso nesse sentido aí na parte mais instintual do ser humano, talvez. Não é de um instinto primitivo, negativo, no pior sentido possível. E infelizmente precisamos lidar com isso, né? A senhora já falou aí dos canais de denúncias. Milena tem pergunta? Deixa eu passar a palavra aqui. Senão... uma observação na fala da doutora, né? Com relação a esses aumentos. Ao mesmo tempo que a gente tem esse receio do aumento, a gente também, por outro lado, a gente vê que está acontecendo denúncias, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas antigamente não tinha tudo isso de crime contra as mulheres. Sempre existiu, né, doutora? A diferença é que muitas vezes as nossas avós, né, as pessoas mais de outras épocas, sofriam caladas, né? Tinham um condicionamento de um casamento que não era para separar nunca, é só até que a morte os separem, e aí ficava num relacionamento abusivo, que muitas vezes apanhava calada e não denunciava porque não tinha leis para isso, né? E hoje nós temos, graças a Deus, né? Exatamente. Então, a mulher, ela tem uma história mais sofrida, né? Em todos os termos. Historicamente. Né? Então, exato. A gente demorou para trabalhar, a gente fora, né? A gente demorou para votar, a gente demorou para ser independente do marido, digamos assim. Olha, eu completei 50 anos esse ano, então não sou tão não tenho uma idade tão avançada, né? E eu me lembro, adolescente, 12, 13 anos, a minha mãe usava o mesmo CPF do meu pai. A minha também. Não tinha CPF próprio, né? Então, olha, isso é uma coisa hoje impensável. E olha que hoje... o CPF é o cadastro dessa pessoa física, imagina. Como se eles fossem a mesma pessoa. Exatamente. Né? Então, hoje já sai da maternidade com o registro de nascimento, já consta o número do CPF ali, do bebê, né? Então, assim, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino. Enfim, então é uma coisa muito... quem casou até 1976, que foi até o ano que eu nasci, casou sem poder divorciar. Não podia. Né? Já tinha algumas decisões. Sim. Mas quem casou até 1976 casou sem possibilidade de divórcio. Sem previsão. A lei do divórcio é de 1977. Né? Era até que a morte o separasse mesmo. E quando surgiu a lei do divórcio, alguém precisava ser culpado pelo divórcio. Para poder acontecer.
Então, era um processo desgastante, era um processo que precisava, Imagina. né, expor muitas vezes a vida, né, ou do marido ou da mulher, geralmente era da mulher. E hoje não, hoje basta que um dos dois não queira mais ficar casado, que é possível já buscar o divórcio. Eli Navarro, que responde hoje, além da vara da família, né, da infância, juventude, enfim, pela nossa vara eleitoral também, né, doutora? E dá bastante serviço. Você não tem eleições, né? Sim, mas dá uma canseirinha antes de começar. O juiz estadual, ele cumpre o papel na Justiça Eleitoral por 2 anos. Ah, entendi. Né? Sempre há um rodízio, a cada 2 anos um rodízio. E o meu biênio termina no comecinho de julho. Então... Entendi. Então a eleição já vai ser para um próximo, possivelmente. Até um mês já decisivo para a eleição, né? Porque quando vai ter que se definir as candidaturas, mas eu espero que realmente, como dá tempo de outro juiz assumir e se inteirar das regras da eleição de outubro, que eu termine meu biênio em comecinho de julho desse ano. Perfeito. Independente disso, a senhora tem uma experiência extensa nesse aspecto e eu gostaria de lhe perguntar, a princípio, sobre a representatividade, a participação das mulheres na política. Como é que está isso, doutora? Estamos avançando? A senhora percebeu um aumento real, não aquele fictício porque foi exigido? Como é que a senhora vê isso? Não, eu vejo como a mulher, durante muito tempo, ela não foi convidada a participar da política, né? Anos. Ela precisou ser convidada na marra, por força de lei. As que conseguiram... avançar foram pioneiras, foram mulheres né, corajosas e enfim. Mas hoje a gente tem uma legislação que, considerando que não assim, talvez quem hoje tenha 20 anos ache normal a mulher, já nasceu né? nesse meio. Exatamente. Tá tudo certo. Mas se a gente voltar aí uns 30 anos, não era fácil para a mulher entrar na política, né? Então, ela tinha que vencer várias barreiras, não só, às vezes, de casa, mas as barreiras do partido, em querer apostar na candidatura dela, né? Enfim. E, então, a legislação acabou entendendo que para conseguir diminuir essa distância da mulher na política, optou por obrigar... né, aos partidos que reservem 30% das suas vagas para mulheres, né? Então, assim, é a melhor solução? Não se sabe, né? Mas foi a maneira que a lei entendeu para tentar começar o equilíbrio. Manter não, porque não havia, né? Para começar o equilíbrio, né? E ainda começou com 30%. Não é nem 50%, não seria nem metade, né? Então, hoje a gente tem os partidos políticos com essa obrigação de reservar 30% das vagas para mulheres e foi ficando... o primeiro efeito da lei foi a gente ter fraude nessas cotas, né? Porque o partido... Aí mostrou claramente que a vontade não era, mas... Então, a gente viu que foi casos no Brasil todo de prova de fraude, né, quanto a essa cota, quer dizer, a senhora não quer ser candidata, mas entra só pra gente conseguir cumprir... Só assina aqui pra nós. Os 30%, exatamente. Mas aí começaram a ver que essa mulher não recebeu dinheiro nenhum do partido, fundo partidário, essa mulher não fez atos de campanha, essa mulher não gastou nada. Então, assim, isso foi sendo melhorado com o tempo, né, com as situações que foram surgindo. E hoje a gente vê mulheres... já se candidatando, mulheres sendo disputadas por partidos, né? Porque é uma vereadora, uma deputada estadual, tem chance federal. De eleição, é diferente. Exatamente. Então, senadoras, né? Então, assim, olha, vem pro meu partido. Então, hoje já é parte da política brasileira a gente ter mulheres participando de todos os cargos. Já tivemos presidente mulher, né? Sim. Então, assim, hoje o cenário político é a mulher transitando normalmente. O que eu acho que a mulher tem que, assim, quando a gente fala assim, transitando normalmente na política, na magistratura, na aviação, a mulher
Hoje a gente já sabe que a mulher pode estar onde ela quiser. Mas a gente tem sempre algumas barreiras. Eu não sei bem se barreira seria a palavra correta, mas assim, a gente tem as nossas particularidades, porque a mulher, ela não... Depois se ela decide ser mãe, né? A gente acaba tendo uma sobrecarga além... Precisa fazer algumas escolhas difíceis ali nesse caminho. Exatamente, né? Mas assim, eu acho que toda escolha implica em alguma renúncia. Sim. Né? Apesar que eu acho que a mulher a gente sempre quer tudo. A gente... Dou conta, eu sou... então, mas assim... Sou capaz, eu dou conta. Uma vez eu ouvi isso de um médico que... Depois acaba pagando um preço que não... Falou assim, nossa, mas vocês mulheres querem tudo. Falei, exatamente. Mas a gente sabe que pra gente, se a gente optar aí por esse caminho, a gente tá abrindo mão de um outro caminho, ou de outros caminhos, né? E a gente precisa fazer isso com muita consciência, com muita... Porque a gente não sente, a gente não fica focada no que a gente perdeu. A gente fica focada no que a gente tem. Perfeito. Né? Que acho que o segredo da felicidade é esse. A gente, por mais que esteja a situação incerta, a situação ruim, mas assim, eu estou onde eu gostaria de estar, né? Eu vivo uma vida próximo do que eu gostaria de... Porque a gente nunca tem também a vida 100% ideal, que a gente quer, né? Mas quando a gente está em paz, a gente tem força para ir enfrentando os desafios, o que vem pela e frente. Viver sem aquele outro caminho que a gente escolheu, né? Então, assim, a gente precisa focar, né? Todo mundo precisa focar. Perfeito. Juízas, como é que tá nesse índice aí de paridade, homens e mulheres? Então, ainda temos 60% de juízes do sexo homens. Tá 60-40, então. E então a maioria ainda é homens, diferentemente da advocacia. A maioria dos advogados são mulheres, né? Mas assim, não ganha muito, com um número muito significativo, não. Mas então, assim, o direito ele está se tornando mais feminino. Mas a magistratura ainda continua, na sua maioria, com juízes, né? E a vida do juiz, ela é diferente da vida da juíza. Né? Não tem como a gente querer... Dizer que é tudo a mesma coisa. Não é, né? A gente tem uma outra... Isso é uma coisa da gente mesmo, né? A mãe gosta de acompanhar... Você é mãe mesmo, e precisa acompanhar o desenvolvimento do filho na escola, né? Quando tá doente. Eu acho que a gente em casa tem que ter um parceiro, tem que ter uma pessoa que nos auxilie, né? E equilibre ali. Mas a mãe, eu acho que sempre... Mãe é mãe, né? Eu acho que não tem como a gente... Não é que a gente é mais importante, não é isso, mas assim... Tem um peso maior, né? A ligação da mãe com do filho, ela é mais significativa, na maioria das vezes, do que um pai. A senhora tem feito bem essa ginástica, pelo que eu percebo, porque a senhora refere à carreira, talvez com importância grande também na família. Tem conseguido administrar. Sim, né? Eu primeiro... passei no concurso, primeiro fui juíza para depois formar minha família. Mas eu tenho colegas que fizeram o caminho já diferente, eram mães e passaram no concurso, que eu acho que é muito mais difícil, porque precisa conciliar o tempo de estudo. A gente tem que estudar muito para um concurso. Então, conciliar esse tempo de estudo, essa dedicação para o estudo e ainda para casa, para filhos, né? Então, eu admiro muito essas mulheres. Então, assim, é possível, né? Você que já é casada, que tem filhos, é possível passar num concurso. E então depois eu formei a minha família. E a gente está assim, sempre tentando equilibrar as coisas. Para eu ser se for perguntar para os meus filhos se eu sou uma mãe legal, eles vão falar que de jeito nenhum, que eu sou muito chata. mas para eu ser a mãe que eu sou, eu preciso trabalhar. Sabe? Se eu me dedicar só à casa, só a cuidar dos meus filhos, eu acho que eu vou ser mais chata ainda para eles. Faltaria a realização pessoal. Exato. Então, assim, uma coisa equilibra a outra. Mas, assim, logicamente que se eu tiver que optar entre a minha carreira e a minha família, eu vou optar pela minha família mil vezes. Sim. Né? Mas, assim, eu acho que isso a gente tem que ter muito bem resolvido, até pra gente... Porque, você não fica culpada de trabalhar? Não, isso eu aprendi muito com a minha mãe também, que sempre trabalhou fora. E o que acontece?
existem mulheres eu não vou trabalhar. Isso aconteceria comigo. Eu não vou trabalhar fora porque às vezes eu vou ganhar, um exemplo, 10 e não vale a pena, é pouco, né? É quase o que eu vou pagar para uma pessoa cuidar do meu filho. Sim. Eu tenho o perfil de sair para trabalhar fora, ganhar 10 e pagar 10 para a pessoa que tem esse dom, a missão, digamos assim, pessoal, né? Do que eu ficar 24 horas, sabe? Eu não é muito pessoal de cada mulher. Exatamente. Então, assim, a que pode e gosta de se dedicar eu acho que eu não sei, né? Porque eu não sou assim, talvez eu tenha essa ideia. Mas do perfil de a que né? pode se dedicar e se realiza dedicando aos filhos, me parece que seria o melhor. Não sei. O ideal para a mulher. Mas existem as que não podem. Né, as que precisam trabalhar, né? Essa é a realidade da grande maioria das brasileiras. Então, a gente precisa respeitar mesmo, essa mãe, exatamente, claro. Que está deixando os filhos ou na escola ou com uma outra pessoa, porque ela precisa trabalhar, né? E tem as mães que se realizam também trabalhando, né? Então, eu acho que a gente precisa encontrar o nosso perfil e também tentar viver nesse perfil, né? Óbvio ser feliz que há momentos em que a gente eu estou doente, vou ficar em casa, ou, né? Nós queremos viajar, então eu vou pegar um emprego temporário só pra gente juntar um dinheiro para poder viajar, depois eu volto a me dedicar só a casa. Então, enfim. Mas eu acho que assim, não tem o perfil mais correto, não tem o perfil ideal. Criar filho é um desafio, então se a gente tivesse uma receita, é só você ficar em casa que o seu filho... Tá tudo certo. Ou é só você... A gente vê filhos estruturados bons, e desestruturados em exatamente, todos os meios. Com vários perfis, filhos às vezes até sem mãe, né? Por conta das voltas que a vida dá, não foi criado com figura materna. Então, assim, cada um tem o seu perfil, a sua história. Agora a gente precisa estar bem. A gente precisa estar com a saúde mental, não só física, mas mental, em dia, porque o desafio é grande. Fica tranquila, né, doutora? Achar o leão e matar todo dia. Enquanto a ser a mãe chata, fica tranquila. Reza a lenda que filhos de mães chatas dão boas pessoas. Bom cidadão. Durma bem. O intuito é esse. Vamos ver se vai dar certo, se Deus quiser. Ai, doutora, nós precisamos ir encerrando, dada a nossa agenda aqui. Ainda temos mais entrevistas daqui a pouquinho. E eu queria que a senhora deixasse um recado para as mulheres, então, considerando que domingo é o dia delas, né? Ou para a comunidade, talvez. Bom, eu acho que eu vou deixar um recado para a mulher. Tenham ciência do seu valor, tenham ciência da sua importância, né? A gente não foi feita melhor do que o homem, a gente não foi feito, a gente foi feito junto com o homem, né? Então a nossa importância ela tem que ser reconhecido que é igual. Nós somos duas partes, duas pessoas diferentes, mas para se complementar. E não aceitem ser maltratadas, não aceitem ser assediadas, denunciem. Eu acho que essa a principal mensagem é essa. Se fortaleçam, porque não é fácil. Eu sei quando a gente fala assim, denuncia, mas vem uma carga em cima dessa mulher que muitas vezes assusta, né? Mas que se estruturem para fazer a denúncia, para não deixar que aquilo aconteça e não tenha punição, ou continue acontecendo. Perfeito. Né? E assim, ensinar as nossas filhas e os nossos filhos que as filhas precisam ser respeitadas, precisam exigir um tratamento digno, e aos nossos filhos que mulher não é uma propriedade, mulher não é uma pessoa que está ali para servi-lo. A mulher não está ali para fazer as vontades dele, mas sim para complementar. Então, o nosso filho precisa saber acrescentar também na vida dessa mulher. Perfeito. Né? E saber ter tolerância, porque o relacionamento é complicado. Tem hora que a gente quer desistir, mas não é o caso. A gente precisa também tolerar o outro, né? Pra gente ser tolerado. Então, acho que é respeito e ter coragem para denunciar. Muito bem. Obrigada, doutora. Feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigada para nós todas.